Eu pelo convite, Inês Jorge. É um gosto estar aqui convosco. Obrigada por partilhar este bocadinho da vossa tarde, para partilhar este momento. E hoje não vou falar de energia. Olha, não! Hoje não vou falar de energia, porque fui consultar as minhas notas no último evento que eu estive a convite do Partido Ecologista aos Verdes, que foi em maio do ano passado. Falei sobre Constituição e energia e todos os recursos que a Elisa falava no setor energético relacionados com, enfim, a possibilidade de privatizar setores estratégicos. Eu lembro-me de falar isso e pensei, não, desta vez vou realmente falar sobre o tema que estava a tratar. E tentei fazer aqui uma articulação entre crise climática, a problemática das grandes metrópoles e também uma questão que já aqui foi aflorada tanto pelo Sr. Presidente da Câmara como pela Elisa Apolónia, sobre o direito à cidade e todas as... como é que nós podemos compatibilizar, no fundo, a mitigação e a adaptação das alterações climáticas com um planeamento urbano sustentável e com o direito à cidade, o direito a viver, a fruir da cidade. Então, eu tenho uma intervenção escrita para tentar sistematizar algumas ideias, mas estejam à vontade para me interromper. Tenho muito gosto em responder a todas as questões e dúvidas. Mas eu aqui tenho necessariamente que começar por enquadrar esta crise climática e a forma como ela afeta diretamente e negativamente os espaços urbanos. O painel intergovernamental para as alterações climáticas, que é aqui a entidade das Nações Unidas, que colige toda a evidência científica relacionada com os impactos físicos das alterações climáticas, diz-nos que ao longo das próximas décadas o número de pessoas que vivem em zonas urbanas altamente expostas aos efeitos negativos das alterações climáticas vai crescer significativamente. Portanto, falamos aqui da exposição a fenómenos mais extremos, mas também mais graduais, entre os quais a subida do nível do mar, e como falava há pouco o Presidente da Câmara, André Martins, a população, não só a portuguesa, mas também a nível mundial, está muitíssimo concentrada nas faixas litorais. Portanto, há aqui um risco acrescido. Também o aumento das tempestades provocadas por ciclones tropicais, fenómenos de precipitação extrema, como aquela que assistimos há bem pouco tempo em Valência, e consequentes inundações, e outros fenómenos que infelizmente já estamos bastante habituados na Península Ibérica, como as ondas de calor e as secas. E, portanto, estas ameaças já não são futuras, já estamos, já as observamos, já as sentimos, já as vivemos cotidianamente. E as projeções apontam para a sua aceleração e intensificação até ao final deste século e, portanto, vamos aqui assistir, já começamos a assistir, e novamente recupero o exemplo de Valência, a efeitos em cadeia nas áreas urbanas, porque os sistemas urbanos são altamente complexos e interdependentes, o que contraintuitivamente os torna muito frágeis em relação aos choques externos. Portanto, esta interdependência torna as cidades, como vimos em Valência, um impacto imediato no fenómeno climático extremo ao qual um dos países mais ricos do mundo não conseguiu responder. Portanto, a resposta de socorro e proteção civil não foi robusta nem eficaz. E é este efeito em cadeia, portanto, de destruição e danificação de infraestruturas básicas e de comprometer, no fundo, o acesso a serviços urbanos essenciais como os transportes, as comunicações, mas também o fornecimento de água e de energia. Tudo isto vai deteriorar a qualidade de vida nas grandes metrópoles. E este cenário é ainda mais alarmante se considerarmos que a maioria da população mundial, portanto cerca de 4 mil milhões de pessoas, vive atualmente em zonas urbanas e até 2050 as projeções apontam para mais 2,5 mil milhões de pessoas a habitar em espaços urbanos. E há ainda uma camada adicional. As comunidades urbanas mais vulneráveis são desproporcionalmente afetadas pelos impactos das alterações climáticas. Portanto, estamos aqui a falar de camadas da população marginalizadas do ponto de vista socioeconómico, segregadas ainda. Muitas vezes
localizadas em zonas de risco dentro das cidades, mais precisa inundações, deslizamentos de terra, o que for. E, portanto, estas camadas da população são particularmente investigadas. Portanto, há aqui uma desigualdade que as alterações climáticas, de facto, não atuam no vazio. Há aqui desigualdades, exclusões e injustiças prévias que vão agravar a vulnerabilidade e o risco destas populações. Portanto, tornam-nos muito mais suscetíveis em casos de fenómenos climáticos extremos, a perdas de habitação, insegurança alimentar, problemas de saúde, também, em casos ainda mais graves, à própria deslocação forçada dos seus locais habituais de residência. E por outro lado, as cidades estão muito vulneráveis, mas também são uma grande fonte de emissões de gases com efeito de estufa, que conduzem precisamente ao agravamento das alterações climáticas. Isto justifica-se pela grande concentração de atividades económicas, também de tráfego rodoviário, mas também aéreo, mas também marítimo. Portanto, as cidades são, de facto, os polos económicos e industriais por excelência, e tudo isso contribui para a sua pegada de carbono. A ONU estima aqui que as atividades urbanas são responsáveis por cerca de 70% das emissões de dióxido de carbono a nível mundial. Portanto, há aqui as grandes metrópoles simultaneamente enfrentam os riscos relacionados com a crise climática, mas também os impactos de uma urbanização desordenada, intensiva, que pode e está, como vemos, a comprometer seriamente a qualidade de vida dos seus residentes. E aqui há um conjunto de problemáticas ambientais, mas também sociais, para os quais eu gostaria de chamar a vossa atenção, e que têm impactos na saúde, no nosso cotidiano. Por exemplo, a poluição atmosférica. A poluição atmosférica mata precocemente, anualmente, centenas de milhares de pessoas na Europa. Isto é dramático. É dramático. Já para não falar no agravamento de condições crónicas de saúde, questões respiratórias, cardiovasculares, enfim. Portanto, a exposição à poluição atmosférica tem um impacto direto na nossa saúde física e mental. E depois também um fenómeno que tem vindo a ser designado como efeito de ilhas de calor urbano, porque a urbanização intensiva e a substituição de áreas verdes por superfícies impermeáveis, como o asfalto e o betão, que absorvem e retêm o calor, tem este impacto que se verifica muitas vezes quando nós estamos no centro de uma cidade. As temperaturas são muito mais elevadas do que nas áreas rurais circundantes. Isso tem a ver precisamente com esta falta de espaços verdes e pela impermeabilização dos solos. Depois a questão também dos resíduos, que é um problema particularmente dramático nas cidades, que são grandes produtoras de resíduos sólidos, e nós bem sabemos como em Portugal existe uma gestão inadequada desses resíduos e a contaminação quer de recursos hídricos, quer dos solos, para além de os próprios resíduos emitirem gases com efeito de estufa, e portanto há aqui problemas relacionados com a gestão dos resíduos, as baixíssimas taxas de reciclagem que ainda hoje se verificam em Portugal, a deposição em aterros, tudo isso. Depois, claro, provavelmente o problema mais visível tem a ver com a dependência do automóvel e a ineficiência dos transportes públicos. Portanto, em Portugal verifica-se ainda, aliás, o setor dos transportes é o setor, dentro do setor da energia, os transportes têm uma pegada gigantesca no nosso país, transporte rodoviário. Há uma forte dependência do automóvel, que não só nos constrange diariamente por causa do tráfego, mas que também tem um impacto direto nos índices de poluição atmosférica. E claro, esta dependência do automóvel é exacerbada pela ausência de uma cobertura de transportes públicos eficientes, acessíveis, confortáveis, e já para não falar em toda a configuração urbana que é feita para servir o automóvel e os utilizadores de automóveis. E, portanto, embora existam redes de transportes públicos, sobretudo nas áreas metropolitanas, Lisboa e Porto, há uma falta gravosa de cobertura nas áreas periféricas.
periféricas. E, portanto, os horários são inadequados, o material circulante é obsoleto e tudo isto dissuade a utilização frequente dos transportes públicos, sobrecarregando as cidades. E não há propriamente aqui uma alternativa, por mais que nós queiramos ser voluntaristas e adotar modalidades suaves e ativas de mobilidade, isso não se coaduna sequer com os nossos ritmos de vida. As cidades não estão pensadas, não estão planeadas para que as pessoas se possam deslocar a pé, transportes públicos, de bicicleta. As infraestruturas não estão pensadas, basta pensar na celeuma que ainda causa criar ciclovias, os passeios que são muito estreitos, que não permitem passar, uma pessoa consegue deslocar-se, fará então uma pessoa com diversidade funcional, que tem que recorrer a uma cadeira de rodas. Portanto, as cidades, de facto, não estão pensadas para uma mobilidade ativa. E depois os espaços verdes, cujos benefícios são imediatamente reconhecíveis. Portanto, a regulação da temperatura, mas também uma coisa que nós nem sempre nos lembramos, mas também a captação e a preservação de biodiversidade no contexto urbano, o facto de haver a possibilidade de reter água e ela não escorrer descontroladamente. Lisboa, isto é muito claro, não é? Se não há áreas permeáveis em que a água é absorvida, então há todos aqueles fenómenos de inundação que se vêem frequentemente. Mas pronto, a qualidade do ar todo e a própria fruição e a paz de espírito que nos dá estar em contacto com a natureza e ter pulmões verdes e refúgios dentro das cidades. Mas até o acesso aos espaços verdes é desigual. Nós sabemos como a distribuição dos espaços verdes também segue linhas de classe e em áreas de menores rendimentos, muitas vezes são áreas onde não existe um parque, não existe um jardim, não existe. Portanto, e pelo contrário, também já assistimos a um fenómeno muito curioso e perverso, que é o da gentrificação verde. Portanto, áreas que são embelezadas, digamos assim, onde são criados espaços verdes, encarecem. E, portanto, quem pode aceder é quem pode pagar. Portanto, até aqui existem desigualdades socioeconómicas vincadas. E, portanto, a cidade não é por toda a gente. O planeamento urbano cria fraturas muito evidentes. E, portanto, os desafios às transições urbanas sustentáveis, que é aqui um palavrão que muitas vezes nós usamos, um conceito que nós muitas vezes usamos nas ciências sociais, não se esgota na dimensão ambiental. Há aqui uma confluência de dimensões sociais, económicas, culturais, que têm que ser contempladas. E, portanto, a sustentabilidade urbana está estreitamente associada a questões como, que já foram também aqui referidas, como a crise da habitação. Porque a ausência de habitação a preços acessíveis no centro das cidades, para além de, obviamente, comprometer o direito a uma habitação digna, que está contemplado na Constituição até agora, também acaba por comprometer a descarbonização em contexto urbano, porque se as pessoas são expulsas para as periferias, vão ter que se deslocar, então vão ter que fazer distâncias cada vez mais longas para chegar aos seus empregos, e uma vez mais vão recorrer aqui a transporte individual. E, portanto, aumentam-se aqui, para além das emissões de gases com efeito de estufa, também as desigualdades. Portanto, a cidade sustentável é uma cidade cujo planeamento tem em consideração todas estas crises, estas policrises, não é? A crise do custo de vida, a crise da habitação, a crise climática. E, portanto, como é que se pode, de alguma forma, tentar responder à crise da habitação sem sacrificar a sustentabilidade ambiental? Fala-se muitas vezes, né, da nova habitação, da nova construção, quando provavelmente deveríamos fomentar antes a reabilitação e a renovação energética do edificado. Como sabemos, o desempenho energético do parque habitacional português é fraquíssimo. Em que é que isto se traduz? No desconforto térmico quase permanente no interior das habitações ao longo do ano, não é? Seja no inverno,
seja no verão, e, portanto, privilegiar a reabilitação e a renovação do edificado ao invés de uma urbanização desordenada que vai fazer crescer ainda mais periferias desqualificadas, sem infraestruturas básicas. Portanto, isto implica, não é alterar os regimes de uso do solo, evidentemente, é controlar preços, é regular o mercado imobiliário, é acabar com a especulação, tentar promover soluções de habitação cooperativa e também aqui uma outra solução, a de criar espaços mistos, bairros mistos, onde haja habitação, serviços, escola, trabalho, onde se reduzam de facto as distâncias e, claro, onde não for possível, criar bairros mistos onde nós possamos fazer a nossa vida diariamente sem fazer grandes distâncias. Temos que, obviamente, aumentar a oferta de transportes públicos, elétricos, ampliar os espaços verdes, descentralizar a geração de eletricidade renovável, portanto, tornar as cidades, no fundo, habitáveis, que é aquilo que não acontece atualmente. E, portanto, solucionar a crise da habitação não é só um imperativo social, mas também é uma condição para desenvolver espaços urbanos mais justos, mais inclusivos, mais democráticos, mais sustentáveis, e eu gostaria de deixar esta mensagem de que a articulação entre sustentabilidade urbana e direito à cidade, o direito a habitar a cidade, é imprescindível para assegurar a qualidade de vida dos seus habitantes. Não basta construir cidade, é preciso pensar com quem a vamos construir e para quem a vamos construir. E, portanto, o que é que implica este direito à cidade? É moldá-la de acordo com as necessidades de quem lá vive e não de quem lá especula. Por exemplo, é garantir que todos os cidadãos conseguem aceder equitativamente aos benefícios urbanos. O que é que são estes benefícios urbanos? É aceder à habitação, mas também é aceder à cultura, também é aceder a espaços verdes, a museus, a bibliotecas, a saúde, a escolas. Tudo isto é a distribuição de benefícios urbanos pelos seus residentes. Isso implica a participação ativa dos próprios cidadãos no planeamento urbano, na transformação dos espaços urbanos, orientando-os em direção à tal sustentabilidade que tem que ser ambiental, mas também social e económica. Há iniciativas possíveis de planeamento participativo, em que, mais do que auscultar os cidadãos, eles são parte ativa dos processos de decisão. Portanto, a sua voz é efetivamente considerada nesses processos decisórios. E, como já aqui foi amplamente sublinhado pela Luísa, a Constituição da República Portuguesa estabelece um quadro jurídico que enquadra e concede respaldo tanto ao direito à cidade como à sustentabilidade urbana. Portanto, os princípios consagrados na Constituição da República Portuguesa permitem e até reforçam esta interligação. O artigo 60º, que consagra então o direito a um ambiente de vida humano, sábio e ecologicamente equilibrado, impondo ao Estado e às autarquias o dever de promover o ordenamento do território de forma sustentável. Enfim, poderemos discutir a seguir, mas concordaremos que não está a ser devidamente cumprido. E curiosamente, o artigo 65º, portanto, imediatamente anterior, determina que todos têm direito a uma habitação de dimensão adequada e em condições de higiene e conforto, e cabe ao Estado assegurar esse direito. Achei curioso estarem seguidos na Constituição. E, portanto, também já aqui foi referido pela Luísa, a sustentabilidade aqui enquanto um princípio orientador do planeamento urbano também é sustentada pela Constituição, no tal artigo 9, que define as tarefas fundamentais do Estado, e onde a defesa da natureza e do ambiente são entendidos como pilares do desenvolvimento nacional. Portanto, há aqui um desígnio nacional para a defesa do ambiente e da natureza. E, portanto, como é que nós podemos articular estes princípios com o direito à cidade? Tendo sempre como objetivo reduzir desigualdades
sociais, económicas, espaciais. Assegurar um planeamento urbano democrático, justo, equitativo, mas não me parece que estes modelos de urbanização dominantes, neoliberais até, consigam na prática cumprir aquilo que está consagrado na nossa Constituição. Pelo contrário, não é? Nós vemos uma urbanização muito dependente de sistemas energéticos fósseis, assentes dos combustíveis fósseis, conduzidos pelo mercado, que tem rédea solta, e nós temos que reverter tudo isso. E para reverter tudo isso é necessário fazer cumprir a Constituição. Portanto, nós temos a receita, nós não temos de inventar nada, basta cumprir aquilo que já está consagrado desde 76. E pronto, não tenho mais nada. Muito obrigada, Vera, pelo teu excelente contributo.